Propaganda. Uma atividade tão antiga quanto a própria comunicação humana. A raiz latina do termo remete ao sentido de aquilo que precisa ser espalhado. Aqui no Brasil, a história da propaganda teve início no século XIX, quando os primeiros anúncios foram publicados em jornais para divulgar serviços, profissionais liberais, imóveis e escravos. Vejam só o cúmulo: gente vendendo gente. Desde o seu surgimento oficial, a propaganda sofre de crise de credibilidade. Segundo Al Ries, um dos mais respeitados autores e profissionais de marketing do mundo, a propaganda não tem credibilidade junto aos consumidores, que estão cada vez mais céticos com relação às suas alegações e, sempre que possível, tendem a rejeitar as suas mensagens. Para se ter uma ideia, uma pesquisa do Ibope de 2005 revela que 53% dos entrevistados não confiam nos publicitários. Será mesmo? Você acredita em propaganda? Não. Por quê? Porque tem muita propaganda enganosa. A gente chega em casa, né, às vezes está cansado e eu acho que a gente quer assistir uma coisa séria e aparecem essas várias coisas que não tem nada a ver, que interrompe a gente, enche o saco. Eu acredito que ela sempre tem um objetivo manipulador. Gente que voa, não sei o quê, isso não existe. E algumas propagandas ainda trabalham dessa forma. A gente sabe que por dentro hoje de uma agência de propaganda, o que acontece? Poucas pessoas, poucos diretores de criação estão preocupados em oferecer um bom produto. Eles estão mais preocupados com BV, eles estão mais preocupados com todo tipo de comissão que gira em torno do negócio e com prêmio, e menos com o resultado do cliente. Infelizmente a gente vê quase todos os dias na TV grandes magazines, grandes lojas, que eles aparecem vendendo um produto, só que infelizmente eles colocam só o valor da parcela, da prestação. Então praticamente aquelas letras pequenininhas que aparecem no canto do vídeo lá, não dá nem para você enxergar. Eu sou a favor e contra ao mesmo tempo, que hoje nós estamos num mundo totalmente globalizado, você sabe, e como as empresas só buscam vender cada vez mais, eles têm que fazer esse artifício deles para conseguir o público-alvo deles, né? Mas também tem o lado ruim disso, que é o quê? Gera o consumismo desenfreado e todo mundo só pensa em comprar, não pensa no resultado, né? A propaganda ela é um grande rearranjo da sociedade. Ela é capaz de criar necessidades que as pessoas muitas das vezes que ela não tem e verdades que as pessoas tomam por absoluta, sem ao menos passar por um crivo, uma criticidade. As pessoas simplesmente aceitam. Nós sabemos que a televisão, como meio de comunicação de massa, penetrou definitivamente na vida de todos os cidadãos. É inegável o papel que ela ocupa na formação e na constituição dos valores e ideias de qualquer sujeito. E nela, portanto, a propaganda penetra com uma forma que pode, muitas vezes, ser tremendamente prejudicial. Pois é, pelo visto, a propaganda é percebida como exagerada, vaidosa, manipuladora. A propaganda, a publicidade hoje, ela se utiliza da linguagem popular para atingir o público, de tal forma que o público se sente inserido do programa e ele não consegue ter uma visão fora desse grupo. Então ele se deixa levar muito facilmente por conta dessa linguagem que o aproxima. Então você tem na propaganda um veículo privilegiado, por quê? Porque ela acaba chegando a todos os públicos e acaba, de alguma maneira, cumprindo um papel social para certos grupos, para pequenos grupos. E é aí que nós temos que ficar muito preocupados com esse papel que a propaganda exerce no nosso dia a dia. Essa é a imagem no mundo todo. Em Portugal, uma pesquisa de 2007, realizada pela Wall Street Journal, em parceria com a GfK, empresa de estudos de mercado, aponta que apenas 40% dos publicitários são dignos de confiança. É uma das profissões de menor credibilidade. Ela tem sempre uma função.
A venda do produto é uma primeira função, mas por trás da venda de um produto há toda uma ideologia da empresa que propõe esse produto. Então você tem, por exemplo, a ideia de um mundo absolutamente descartável, o estímulo a um consumo desnecessário. Você tem um conjunto de coisas que são levadas ao público na sua infância menor, até o público adulto, criando uma ideia de um conjunto de necessidades que podem ser mera ilusão. É muita propaganda ineficiente, sem fundamento, sem nada. Eu vejo o excesso de estímulo, principalmente para a criança, por exemplo, né? E condicionando a criança a ter, né? Então, assim, muito ter, consumir. E o processo de alienação mesmo que isso provoca. De uma forma que a pessoa não vai percebendo o quanto ela está sendo influenciada realmente. E tirando a capacidade de análise crítica. Então, eu acredito que a propaganda ela é capaz de promover pessoas e produtos e, ao mesmo tempo, também ela é um mecanismo, uma arma ideológica que forma as pessoas, uniformiza as pessoas. Ela dita o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser seguido, o que não deve.